Com certeza você já viu muita gente fazendo esse tipo de movimento, ou talvez você faça esse tipo de movimento, né? Por que é importante a gente saber o que acontece quando você estala aí a cervical e por que é importante não fazer isso e o que você pode fazer para estar resolvendo aí esse problema, para não ficar com tanta vontade de ficar estalando a cervical. Então, meu nome é Bruno Santos, eu sou quiropraxista e nesse vídeo eu vou estar ajudando você a resolver esse problema aí com a sua região cervical, tá? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre esse estalo na cervical. Por que acontece esse estalo na cervical? Por que a gente tem vontade de ficar estalando a cervical? Primeiramente, isso acontece porque existe alguma disfunção. Pode ser muscular, pode ser fáscia ou pode ser articular. Então, a nossa inteligência inata é aquela inteligência que a gente tem do nosso próprio organismo de tentar corrigir o problema. Então, imagine assim, seu corpo ele sente que algo está errado e ele quer buscar, de alguma maneira, corrigir aquela lesão ou aquela disfunção, tá? Então, de alguma forma, ele vai tentar corrigir. Pode ser por meio de um alongamento, ou às vezes dá vontade de esticar o corpo, ou vontade de fazer uma rotação, de instalar a coluna, tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque na questão dos ajustes articulares, principalmente, nós temos algumas barreiras fisiológicas que a gente precisa respeitar. Então, toda articulação, ela tem realmente, de fato, uma folga, um movimento. E a gente explora esse movimento num tratamento de terapia manual, por exemplo. Tá? Mas imagine assim, existe a barreira anatômica, vou dar um exemplo aqui na região cervical, tá? A barreira anatômica é essa aqui, ó. Eu chego, travou, chegou até aqui, então atingi a minha barreira anatômica. Aí eu tenho uma barreira passiva, ou seja, é aquela barreira que eu cheguei aqui no limite e eu dou uma empurradinha um pouquinho mais. Então ela vai um pouquinho mais além. A articulação chegou no limite, aí eu passei um pouquinho, né? Tá, mas aí eu tenho uma barreira do ajuste, que é aquela barreira que a gente explora na quiropraxia. É um pouquinho além dessa barreira passiva, onde eu vou fazer com movimento rápido, baixa amplitude, mas uma precisão muito grande. Então tem que ser feito por um profissional que vai saber realmente qual é o vetor e qual é a amplitude máxima que eu vou estar utilizando para fazer aquela correção. E, na verdade, o que precisa ser corrigido. Tá? E quando eu faço uma manobra, automanobra, que eu vou forçar um pouco, eu ultrapasso a barreira do ajuste e eu chego na barreira lesiva. Tá? E aí vem o perigo. Por quê? Porque eu não sei o que eu estou mexendo, né? Eu não entendo, por exemplo, da biomecânica da região cervical. Às vezes eu vou estar trabalhando em rotação algo que não rotaciona. Por exemplo, as vértebras cervicais, né? Elas não trabalham, elas não fazem muita inclinação, praticamente nada. Elas trabalham com rotação. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou rotacionando algumas vértebras e provocando deslizamento do occipital. Tá? E aqui eu passo artérias importantes. Por isso, você já deve ter ouvido falar de pessoas que foram fazer um movimento desse e acabou machucando uma artéria muito importante, que tem 20% da irrigação aqui do nosso cérebro vem dessa artéria e acabou provocando aí um AVC, tá? Então isso acontece, por quê? Porque não foi respeitado o que realmente precisa ser respeitado num tratamento da região cervical. Agora, por que você sente vontade de ficar estalando, né? Porque existe algo errado. Às vezes você tem um problema de rotação, inclinação, né, ou lateroflexão da uma vértebra cervical, e quando você faz o movimento e ele faz a cavitação, faz o estalido, ele gera uma sensação de conforto, né? Porque ali existe uma reação química, questão de gases que acabam fazendo essa cavitação, né? E causa um alívio, mas esse alívio ele é muito temporário. Você pode ver, você faz a manobra, ela estala, dá uma sensação de conforto, mas passando alguns minutos essa sensação ela volta e você sente de novo necessidade de manipular, de estalar cervical. Por quê? Porque a causa real do problema, que foi uma disfunção ou numa vértebra acima ou numa vértebra abaixo, né, do que foi ajustado, do que foi manipulado, ela não corrigiu. Então você não corrigiu aquela subluxação, você simplesmente instalou uma outra vértebra. Então seu corpo está buscando de fato o ajuste, mas não corrigiu. E muitas vezes o problema pode não estar na região cervical, pode estar mais abaixo, na região torácica, pode estar em costelas e assim por diante. Então é muito importante você procurar um profissional que vai avaliar o que está errado,
né? Muitas vezes a pessoa está tendo muitas disfunções na região torácica, na região de costelas ou na própria região cervical, e o problema não é articular, o problema são fáscias, né? Então a fáscia, ela está muito rígida, ela está com a sua tensibilidade perdida ou limitada, e aí a pessoa sente como se estivesse com um peso, como se algo estivesse puxando a cervical para baixo, e ela sente vontade de alongar a cervical e de fazer esse movimento para estar esticando e para estar retornando essa mobilidade. Tá? Então tem um certo perigo assim, realmente, de você ficar fazendo e forçando o movimento. Estalar a coluna ou estralar a coluna é errado? Não necessariamente, tá? Desde que isso respeite a biomecânica do corpo. Então vamos lá dar um exemplo. Se eu estou aqui parado, né? Eu vou fazer um alongamento, eu viro o pescoço para cá, eu viro o pescoço para cá e ela faz um barulho. Não tem problema nenhum, porque eu não forcei. Aí eu estou simplesmente me movimentando e esse movimento gerou aí o estalido. Então isso não vai me prejudicar. Agora, quando eu chego numa hora que eu faço e forço um pouco só para estalar, aí sim eu posso estar provocando uma lesão, tá? Sempre vai provocar uma lesão? Não, mas é muito perigoso, por isso a gente recomenda não fazer. Porque se você está tendo isso como um vício, né, é porque existe algo errado. E como eu falei, isso vira um vício. Então a pessoa ela fica toda hora fazendo. Ah, mas eu faço suave e um pouquinho já estala. Tudo bem, dificilmente vai provocar uma lesão. Só que vai ter algum momento que você não vai conseguir instalar. E é nesse momento que você vai forçar um pouco mais. E nessa de você forçar um pouco mais é onde você pode estar provocando aí uma lesão, porque você não sabe com o que você está lidando. Você não sabe se você está tratando um occipital, se você está tratando uma vértebra cervical, qual vértebra que você está movimentando. Tá? Isso acontece muito até com profissionais que vê às vezes vídeo na internet de terapia manual, de quiropraxia, né? Não tem um treinamento adequado e quer fazer em casa e não sabe o que aquele profissional que gravou o vídeo está fazendo de fato. Às vezes aquele profissional ele já fez uma avaliação precisa, ele fez testes para ver se aquele paciente pode realizar aquela manobra e aí ele realizou aquele ajuste. Então, às vezes a pessoa vê um vídeo ali, acha que é tudo igual e não é tudo igual. Na verdade, é bem diferente. Né? A gente precisa avaliar primeiro e saber o que eu vou estar manipulando para ser preciso no meu ajuste. Mas e agora? Se eu tenho dor na região cervical ou incômodo constante e eu não tenho nenhum profissional para procurar, o que eu posso fazer? O que você pode fazer para estar aliviando aí esse desconforto na região cervical? É isso que eu vou ensinar aqui para você agora, tá? Para você fazer esse tipo de procedimento, você vai precisar de uma toalha. Pode ser uma toalha de rosto, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a toalha e a gente vai colocar ela aqui, ó, na região cervical, desse jeito, tá vendo? E aí eu vou pegar, ó, com as minhas mãos cruzadas. Lembra de pegar, fica mais fácil depois pra não se confundir, tá? Então, ó, pega aqui e aqui, ó. Tá? Aí eu tenho a minha mão que ficou embaixo e a mão que ficou em cima. Ó. Essa está embaixo e essa está em cima. Então a mão que está embaixo, puxo para baixo. Não é para puxar, é para estabilizar. A ideia é aqui, ó, eu vou estabilizar com essa mão aqui. E com essa mão aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer ela, ó, na região aqui, ó, da minha boca, trazendo para cá. Isso vai facilitar, ó, a rotação. Certo? Então eu não preciso fazer muita força. Eu vou pegar ela aqui, ó, e vou fazer isso aqui. Vou rotacionar junto à minha cervical e eu retorno. Faço de novo. E volto. Faço de novo. E volto. Não pode doer. Se tá doendo, porque tá errado. Aí eu vou tentar no contralateral. Mas vamos terminar aqui, ó. Faço mais ou menos de 5 a 10 movimentos, buscando no final sempre um pouquinho daquela barreira passiva. Então a gente vai chegar no limite e vai forçar um pouquinho e volta, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou inverter as mãos. Ó. Essa mão que estava embaixo, agora ela vai para cima. E essa que está embaixo, ela vai estabilizar para baixo. Então segura essa mão aqui para baixo, essa aqui para cima. Mesma coisa, vou puxar nessa região e volto. Puxo e volto. Fazendo também aproximadamente 5 a 10 movimentos.
Fazendo isso, você vai perceber que em algum momento pode sim dar um estalido, pode fazer uma cavitação, não tem problema, tá? Nesse caso, você está respeitando o que a vértebra cervical ela tem que fazer, que é basicamente rotação. Então, você vai estar estimulando a rotação da vértebra. Como isso é de forma global, você vai acabar soltando praticamente todas as vértebras. Isso já vai tirar um pouquinho aquela vontade de estalar. Se prosseguir essa vontade, aí o que você vai fazer? Sentado numa cadeira, assim como a minha, ó. Isso aqui acho que não aparece encosto, eu vou abaixar até um pouquinho aqui para vocês, ó. Vendo? Tem um encosto, certo? O encosto aqui no meio das costas, eu vou pegar minhas mãos, eu vou cruzar ela dessa maneira aqui, ó, me abraçando, ou eu posso colocar as mãos aqui também serve, tá? Aqui é até melhor. Vou colocar aqui, ó, e eu vou fazer isso aqui, ó. Eu encosto na cadeira, vou para trás, abrindo assim, ó. Então, vamos ver se você consegue enxergar. Aí, tá legal, ó. Faço isso aqui, ó. Enrolo a torácica, desenrolo a torácica, enrolo a torácica, desenrolo a torácica. Vou fazer esse movimento em torno de 5 a 10 repetições também. Tá? Às vezes você está no escritório, você faz isso aqui, ó, aí dá aquela estalada geral na torácica. Também não tem problema, porque é um movimento espontâneo, né? E você não está forçando esse movimento. Então isso vai acontecer de forma suave, que vai acabar aí ajudando a tratar essa região torácica. Como eu falei para você, muitas vezes a tensão na região torácica, região de costelas, acaba refletindo na cervical. Por isso que é importante você tratar a causa do problema, ao invés de ficar aí se manipulando, certo? Então, só com esses dois movimentos vai ser o suficiente para você ter um resultado aí e acabar um pouquinho com essa vontade de ficar estalando, fazendo a automanipulação da cervical. Então, lembrando que é perigoso, sim, se você forçar um movimento, você provocar aí uma lesão mais grave e acabar tendo aí um acidente que pode trazer sequelas permanentes, certo? Então, se você tem esse problema, se você tem esse costume, tenta parar, tenta fazer as atividades, os movimentos que eu te ensinei e procura aí um quiropraxista, um profissional que possa te avaliar corretamente, corrigir essas disfunções para você poder estar se sentindo melhor e parar de vez com essa vontade de estalar a coluna, tá bom? Curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal que logo temos mais vídeos aí para estar te ajudando. Um abraço e até mais.